Fala galera, estamos começando mais um Microviews e dessa vez para falar sobre Eva Perón. O que a gente marcou tanto a história dos irmãos quanto Evita. Ela foi casada com o presidente Juan Perón e teve a sua vida mesclada com a dele. Durante 7 anos ela teve uma vida que pode ser confundida em alguns momentos com a vida do general Perón. Mas com um olhar atento a gente pode separar e aí a gente pode pegar a vida dela, o jeito que ela viveu, as coisas que ela fez e como ela gravou o nome dela na história dos argentinos. Em tempos finais de Carlos Gardel, a Evita surge no cenário da Argentina, primeiro através do rádio, fazendo as chamadas radionovelas ou novelas do ar. Depois ela vai para o teatro, faz peças que ficam entre o drama, o pastelão e coisas que às vezes não eram tão interessantes do ponto de vista de uma grande maioria, e outras peças que faziam grande sucesso no país. Depois ela segue para o cinema, onde ela faz alguns filmes que não são tão importantes do ponto de vista mundial, mas do ponto de vista argentino são muito bem lembrados. O filme mais importante que a Evita fez é La Cavalgada del Circo. O filme é dirigido pelo cara chamado Eduardo Bonil e por um outro cara chamado Mário Soffici. Outro filme importante que ela fez foi La Pródiga, o último filme, na verdade, que depois ela decidiu que não ia atuar mais. Os dois filmes, o que eu citei antes e este, foram feitos em 1945. A Evita Perón não surge de uma família aristocrática, ela não surge de uma família rica, ela surge de uma classe baixa, mesmo tendo um pai que era um proprietário mais ou menos bem sucedido, proprietário rural, que não conheceu, porque ele não assumiu a Evita, ele morre num acidente de carro e não deixa nada para a mãe da Evita. Mesmo assim, a Evita fez de tudo para conseguir usar o sobrenome do pai, o sobrenome do Arte, e é com esse sobrenome ela vai começar, pelo menos enquanto ela está atuando no teatro, no rádio e depois no cinema, até depois virar Evita Perón. Eva Duarte, Evita, Eva Perón. O certo é que quando a gente anda pelas ruas de Buenos Aires ou as ruas da Argentina de maneira geral, a gente pode perceber a presença dela em vários lugares, com monumentos, com símbolos, com várias estátuas e coisas que fazem referência à sua imagem e que tentam lembrar ela de alguma maneira. Quando eu passei pela Argentina em janeiro de 2015, eu pude ver inclusive um prédio onde havia um letreiro enorme com o rosto da Evita, com as cores da bandeira nacional. Já no pós-morte, mesmo com a descrição em torno do túmulo da Evita, a gente pode ver que é o mais visitado, é o mais procurado do cemitério, o famoso cemitério da Recoleta. E além disso, também a gente andando pelo parque da Recoleta, a gente pode ver uma estátua que é no mínimo interessante, para não dizer macabra em alguns momentos. Falando em imagem, coisa semelhante a gente também pode pensar quando a gente vai para o Museu do Centenário. Lá a gente tem, além de uma composição para relembrar momentos históricos da Argentina, a gente tem também peças que lembram Evita Perón. Ela é muito presente nesse museu também, seja em fotos, seja em pinturas e também algumas peças pessoais como vestido, alguma coisa que eles colocam em exposição que fazem referência a Evita. Muito se fez depois do golpe que derrubou o Juan Perón para tirar a imagem dela, para desfazer a imagem dela e construir uma nova imagem, um novo imaginário para as pessoas da Argentina. Ainda assim, muita coisa ficou preservada, muita gente guardou muita coisa, muita gente manteve a imagem da Evita muito viva. A gente pode, por exemplo, quando a gente passa por alguns locais de Buenos Aires, pode encontrar em antiquários, por exemplo, a gente encontra fotos, a gente encontra estátuas, bustos, a gente encontra fotos emolduradas da época, fotos antigas, a gente encontra uma série de coisas que fazem referência a Eva Perón, que podem ou não ser compradas por preços baratos ou caros, inclusive, algumas peças muito raras. Uma coisa interessante de se dizer sobre Eva Perón é que ela tem uma imagem muito forte, mas ela tem uma imagem muito forte porque ela teve uma presença na política que não são fáceis de remover. Ela participou com o Perón durante 7 anos, pelo menos. Ela esteve do lado dele na política, agindo na economia também da Argentina. A imagem dela é uma imagem que mistura a mulher do lar, a mulher que defende a sua presença auxiliar com o homem, e do outro lado, que não deixa muito a desejar, é uma mulher presente também enquanto pessoa, enquanto indivíduo, que é ousada, que
rebelde, ativa no cenário político argentino e também que cria a sua própria posição, que faz coisas que mulheres normais ou supostamente normais não fariam. Ela não fica reservada ao lar, ela age, e mesmo no caso dela ser uma sombra do Perón, como algumas pessoas vão dizer, ela é uma sombra muito ativa. E é uma sombra que alguns vão dizer que é uma sombra incômoda, inclusive. O fato é que a Eva Perón, ela com o Juan Domingo Perón, eles se complementam muito bem. Mas não é uma complementação passiva. Ela é um complemento, mas ela também tem uma participação muito ativa na política que faz com que traga resultados e faça com que a imagem dela por parte do Perón seja endeusada, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, quando o Perón, depois de muito tempo que o corpo da Evita tinha sumido, ele cria um espaço na casa dele, no exílio, lá na Europa, e coloca o corpo embalsamado da Evita neste cômodo, e ele fica exposto como se fosse um símbolo, uma representação do poder que a Evita teve em vida neste momento em morte, né? Um mausoléu caseiro para guardar os restos da Evita Perón e representar parte do poder que ela trouxe para o Juan Perón. Bom, ações políticas da Evita não faltaram. Ela criou as chamadas casa-escola, ela doou ferramentas, ela doou máquinas de costura, ela doou casas para as pessoas, ela criou uma instituição poderosa com seu nome, a Fundação Eva Perón. Ela falava com os seus descamisados, como ela chamava, e ela conseguiu o direito de voto para as mulheres. Claro que isso tudo tem os dois lados, como a gente já vem falando. Ela é defendida por uma boa parte da população, mas ela também é acusada, ela também é rejeitada, ela também é mal falada por uma outra parte da população, principalmente pelo caráter autoritário do governo do Perón. E a Eva Perón contribui diretamente para isso, para fazer propaganda do governo, para fazer propaganda do Perón, para construir a imagem dele, para fortalecer a imagem dele. A gente pode ver isso nos discursos que ela faz o tempo todo, e a maioria deles transmitidos via rádio, e ela consegue um grande resultado com isso, manipulando as massas, manipulando os trabalhadores, manipulando a CGT argentina. Ela consegue trazer muitos resultados positivos para o governo. E quando ela morre, é evidente que o Juan Perón vai sofrer um grande impacto, inclusive perdendo uma grande aliada nas campanhas políticas e, consequentemente, depois apoio contra o golpe que foi dado contra ele. Evita morreu de câncer em 1952, ela tinha 33 anos, morreu jovem. E como a gente disse, ela havia estado com o Perón durante 7 anos. Ela teve uma vida ativa politicamente, mas não uma vida social ativa. Ela viajou pela Europa, ela fez propaganda da Argentina, ela era muito bem recebida, muito bem vista. Ela inclusive cogitou ser vice-presidente da República, coisa que ela não levou adiante, primeiro por causas políticas, por motivações políticas, mas depois também por causa da sua doença que já estava avançada. Existem muitas histórias sobre Eva Perón, existem muitas coisas legais, muitas coisas interessantes que podem ser vistas, inclusive por diversos segmentos ou movimentos sociais que podem interpretar a Eva Perón ou Evita de maneira diferente, mas igualmente interessante para enriquecer a cultura latino-americana de maneira geral, para a gente aprender alguma coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aproveitem para curtir, comentar, compartilhar e também para se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. El general Perón acaba de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no he podido estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo. No espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices, y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para los descamisados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Sabe que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo.